Hoje é o tema, onde fala de prosperidade. Quem aqui não quer ser próspero? Quem aqui não quer ser rico? Quem aqui não quer ter abundância? Mas nós precisamos entender o que o Senhor quer nos falar sobre a prosperidade. Nós sabemos que quando a Bíblia nos fala no Novo Testamento, na Nova Aliança, mediante o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, nós vemos Jesus expressando o que é verdadeiramente a prosperidade. E a prosperidade não é somente adquirir as coisas da terra. Você está me entendendo? A prosperidade não é somente adquirir bens materiais. A prosperidade não é somente ter ouro, não é ter uma conta bancária, não é ter um carro do ano, não é se vestir bem. A prosperidade que quando nós estudamos a Bíblia e nos aprofundamos na palavra do Senhor, nós vamos entender que a prosperidade é quando nós temos aquilo que é mais precioso, e aquilo que é mais precioso vai conduzir a nossa vida em toda a nossa forma e em toda a nossa maneira de viver, porque não andamos segundo a concupiscência da carne, mas nós andamos segundo o mover do Espírito, e o Espírito nos direciona, e o Espírito nos direcionando, nós vamos obter vitória, sim, nós vamos obter conquista, nós vamos ser desbravadores nessa terra, porque nós servimos o Senhor em toda a nossa maneira de viver. É preciso entender e é preciso compreender claramente sobre a prosperidade que vem de Deus. Eu poderia mencionar muitas passagens aqui nessa noite sobre a prosperidade. A Bíblia mesmo menciona aquelas 10 virgens, e nós vemos que aquelas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias. O que significa ser nécio? Eram distraídas, eram distantes de Deus, não priorizavam aquilo que era sagrado, mas nós vemos 5 que eram prudentes, 5 que caminhavam com Deus, que tinham o Espírito de Deus, e elas eram bem-aventuradas, porque elas não tinham ouro e nem prata, mas elas tinham o que era mais precioso, que era o Senhor na vida delas. Podemos não ter ouro, podemos não ter prata, podemos não ser reconhecidos pela sociedade, podemos não ser reconhecidos perante o mundo, mas nós somos reconhecidos diante daquele que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, porque nós entendemos e compreendemos que nós precisamos ficar do lado A e não do lado B. Qual que é o lado A? A prosperidade que vem de Deus, e essa prosperidade que vem de Deus se destaca nas virgens prudentes. Texto base, Josué 1:8. Pode ficar sentados mesmo? Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós vemos aqui o Senhor instruindo Josué, sucessor de Moisés. Moisés cumpriu o seu chamado enquanto esteve nessa terra. Todos nós conhecemos a história de Moisés, e agora quem assume é Josué, e o Senhor dá instrução a Josué a seguir nas ordenanças do Senhor, porque aqueles que seguem na ordenança do Senhor serão bem-aventurados. Aqueles que seguem nas ordenanças e na lei do Senhor, nos estatutos de Deus, serão bem-aventurados aonde forem, aonde pisarem. Pode até ter tramado mal, mas se você estiver meditando na lei do Senhor, você será bem-aventurado nessa terra, você será bem-aventurado na sua casa, você será bem-aventurado no seu trabalho. Aonde você colocar a planta dos vossos pés, abençoado será, porque nós somos homens e mulheres que caminham na direção da palavra de Deus.
Precisamos caminhar de forma íntegra, em forma irrepreensível, em todos os nossos caminhos, em toda a nossa maneira de viver. Nós precisamos exalar Deus em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós queremos exalar Deus quando nós estamos reunidos, presente em um determinado lugar, aonde nós oferecemos um culto a Deus. Mas nós sabemos que nós precisamos expressar Deus aqui dentro e lá fora, em toda a nossa forma de viver. E nós vemos aqui o Senhor instruindo Josué a buscar a prosperidade através da meditação e da obediência à palavra de Deus. Porque como que vamos prosperar se não somos obedientes àquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que pode prover na minha casa, aquele que pode prover na minha vida, aquele que pode prover no casamento, aquele que provê na saúde, aquele que provê sobre tudo, sendo que eu não ando segundo os estatutos e preceitos de Deus? Como que eu serei bem-aventurado, sendo que eu não me submeto naquele que pode promover aquilo que ainda não tenho, mas eu creio que pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam, e aqueles que esperam estão diante, alcançarão da parte do Senhor. Oh, glória! Precisamos caminhar, sendo homens e mulheres incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Precisamos caminhar de forma irrepreensível. E nós vemos um destaque na vida de Josué. Josué tinha tudo para se corromper, porque foi apresentado diante dele manjares, foi apresentado diante dele propostas indecentes, mas Josué foi íntegro diante de Deus. Josué, enquanto antes dele suceder ali a autoridade máxima de reger aquele povo que estava caminhando sobre aquele deserto, quando ele estava debaixo da submissão de Moisés, Josué era obediente. Josué não questionava. Josué era irrepreensível. Tudo que Moisés dizia ali, ele estava pronto. Tudo que Moisés falava para Josué, Josué fazia. Podia ser de madrugada, Josué fazia. Podia ser meio-dia, ele fazia. Podia ser depois do almoço, ele fazia. Ele estava pronto a tempo e fora de tempo, quando a palavra do Senhor também nos fala que nós temos que estar prontos a tempo e fora de tempo. Nós precisamos estar ativos. E nós vemos uma característica muito fundamental, que nós vemos porque que Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés e conduzir aquele povo até a terra prometida. Um povo errante, um povo blasfemador, um povo ingrato, um povo que adorava a Deus quando tudo estava bem, um povo que adorava a Deus quando a maré estava alta, passava uma dificuldade, enfrentava uma luta, enfrentava uma guerra, eles murmuravam, eles duvidavam. Era um povo que tinha uma fé osciladora. Não era um povo que tinha constância com Deus. Por isso que Deus foi matando. Por isso que Deus foi matando, Deus foi permitindo morrer aqueles que não queriam compromisso, porque Deus queria que entrasse e possuíssem a terra prometida aqueles que verdadeiramente amavam o Senhor. E eu abro um parênteses para hoje, para o nosso tempo presente, em que nós estamos vivendo. Se hoje nós queremos possuir da parte do Senhor, nós precisamos andar em concordância com o Senhor.
Se não andarmos em concordância com o Senhor, você pode ir no movimento A, você pode ir no movimento B, você pode ir na igreja que revela CPF, você pode ir na igreja que revela identidade, você pode ir na igreja que entrega chave de casa, chave de carro, que a sua vida vai continuar a mesma forma, porque nós não estamos servindo a Deus em toda a nossa maneira de viver. E quando a Bíblia, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus está nos dizendo, se nós queremos prosperar, me dá uma base, um contexto bíblico, pastor. Vou falar mais um contexto bíblico. Deuteronômio 28, primeiro nos fala: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele vos ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ele te exaltará sobre todas as nações da terra, porque você foi bem-aventurado em toda a sua forma, em toda a sua maneira de viver. Porque nós não fomos crentes apenas de palavras, mas nós fomos crentes, estamos sendo crentes em toda a nossa forma de viver, em toda a nossa forma de caminhar, porque as oportunidades estão diante de nós. E o que nós estamos priorizando? O que estamos priorizando nessa terra? Eu faço uma pergunta e você vai meditar. O que tem sido o centro na sua vida? O que tem sido o centro na sua casa? O que tem sido o centro no teu casamento? O que tem sido o centro lá no seu trabalho? O que tem sido o centro quando você está com o celular na mão? O que tem sido o centro quando você está diante de uma televisão? O que tem sido o centro quando você está sozinho, quando ninguém está vendo? Porque nós expressamos Deus, muitas das vezes é quando ninguém está vendo. Porque mostrar que eu sou crente, quando todos estão olhando para mim, é magnífico, sim ou não? Fala a verdade. É fácil a gente demonstrar que nós somos crentes quando nós estamos diante de outras pessoas, em determinados lugares. Mas e quando nós estamos no oculto e ninguém está vendo, ninguém está olhando? Quando a esposa não está do lado, quando o marido não está do lado, quando nós estamos com o celular na mão, quando nós estamos em um determinado lugar, e nós sabemos que nós precisamos caminhar com Deus, nós estamos aprendendo e nós estamos entendendo nessa noite o que é verdadeiramente a prosperidade que vem do Senhor, é ter aquilo que o mundo não pode oferecer. Porque para você ter carro é só trabalhar, você vai ter um carro. Para você ter uma moto é só você trabalhar, fazer um ajuste nas suas finanças e priorizar que você vai comprar aquela moto, sim ou não? Às vezes eu quero comprar alguma coisa e por um determinado tempo, não, vamos ficar sem comer isso aqui para a gente comprar uma coisa. Nós ouvimos um caso e depois vai contar, né? Então nós precisamos ter a prosperidade. E a prosperidade começa com a palavra de Deus. Deus ordena Josué meditar na palavra do Senhor, porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela vai fazer parte das nossas vidas, e essa palavra fazendo parte das nossas vidas, nós expressaremos essa palavra em nossa forma de andar, em nossa forma de caminhar, em nossa forma de falar, em nossa forma de agir, em toda a nossa maneira de viver, porque a fé vem pelo ouvir
a palavra de Deus. Eu disse que a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E quando eu ouço a palavra do Senhor, eu não posso esquecer aquilo que eu ouvi de Deus. Eu preciso praticar aquilo que é de Deus, porque muitas das vezes o inimigo tem tampado os ouvidos hoje dos crentes, os crentes atuais, os crentes modernos, aonde eles querem uma mensagem melhor do que a outra, eles querem um pregador da atualidade, eles querem um fulano de tal, eles querem aquele que tem um glamour, aquele que vai pular aqui em cima, aquele que vai rodar aqui em cima, mas eles não querem praticar a palavra do Senhor. E eu te digo, se você praticar a palavra do Senhor, você será bem-aventurado em toda a sua maneira de viver, porque o Senhor se fará presente. A palavra de Deus nos fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas eu estarei acrescentando na tua vida. O Senhor está dizendo que quando nós priorizamos o centro da vontade, da excelência, que é o Senhor Jesus vai acrescentar segundo as suas necessidades. E eu aprendo sobre essa palavra, e que quando nós recebemos da parte do Senhor, nós precisamos saber administrar. E aí nós administramos aquilo que o Senhor provê em nossas vidas, adquirindo sabedoria. Porque é com a sabedoria que você vai administrar aquilo que o Senhor está provendo na sua vida. Nós precisamos ser um povo que vamos aprender a administrar aquilo que o Senhor está provendo na atualidade. Deus está provendo sobre a sua vida um recurso de R$2.000, você precisa aprender a administrar esse recurso de R$2.000. Se o Senhor está provendo na sua vida e você tem um recurso de R$5.000, você precisa aprender a administrar e viver conforme aquilo que o Senhor está provendo na sua vida no momento presente. Nós temos que ser um povo que é entendido, que compreende administrar aquilo que o Senhor está provendo, porque nós temos bons administradores, porque nós temos a sabedoria do Senhor. Nós vamos aprender a viver em abundância, porque o pouco com Deus se torna muito, e o Senhor, Ele provê conforme aquilo que nós valorizamos. O Senhor está provendo algo e nós não valorizamos, nós estamos jogando no ralo, nós estamos desperdiçando, nós estamos fazendo coisas que não é do agrado do Senhor. Como que o Senhor vai nos colocar sobre o muito, sendo que não estamos sendo fiéis no pouco? E a palavra de Deus, ela é bem incisiva quando fala que nós temos que ser fiel sobre o pouco, porque sobre o muito Ele nos colocará. Então o Senhor, Ele quer nos colocar sobre o muito, mas primeiro nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor está provendo hoje, aquilo que o Senhor entrega hoje. O Senhor nos entrega algo de precioso, que é a palavra do Senhor, e essa palavra aplicada em nossa vida, essa palavra aplicada na sua casa, essa palavra aplicada em toda a sua forma de viver, sai da frente, Satanás. Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, ninguém vai te impedir, porque você está priorizando aquele que é soberano e vai prover sobre tudo e sobre todas as coisas na sua vida. Deus, Ele quer fazer grandes coisas em nosso meio, Deus quer fazer grandes coisas em nossas casas, mas no primeiro momento, no primeiro percurso, a nossa fé oscila, e nós não somos atuantes, nós não somos perseverantes. A nossa fé, ela está sendo como a onda do mar. Não, a nossa fé tem que ser somente positiva, a nossa fé tem que andar com positividade. Aquele que é positivo anda com positivo, aquele que é positivo coliga com positivo, porque vai te dar mais energia. Ande com quem pode acrescentar na sua vida, caminhe com pessoas que vai te levar para cima, não que vai te levar para baixo, porque quem quer te levar para baixo é Satanás. Então você precisa caminhar com pessoas que vai te pôr para cima, pessoas que vai te fazer você orar mais, pessoas que vai insistir você jejuar, pessoas que vai insistir você pagar o preço. É preciso viver
uma caminhada irrepreensível. E muitas das vezes Deus prova nós. Deus prova nós para ver se nós estamos valorizando aquilo que o Senhor está fazendo. E aí muitas das vezes nós murmuramos, nós reclamamos. E o Senhor não quer isso. Obediência é a chave para verdadeiramente a prosperidade. Diga comigo, obediência é a chave para a verdadeira prosperidade. Prosperar é uma bênção que glorifica a Deus. Por que prosperar é uma bênção que glorifica a Deus? Porque se eu prosperar, eu estarei glorificando o Senhor. Porque eu decidi ter Deus em minha vida, eu decidi ter Deus na minha casa, eu decidi ter Deus em toda a minha forma e maneira de viver. Então eu estou glorificando a quem? A Deus, porque eu estou andando conforme a palavra. Eu não estou andando conforme os meus pensamentos, porque nós temos vários pensamentos de como é servir a Deus. E a Bíblia nos fala que servir a Deus é uma questão de princípios, de escolha. E a gente precisa escolher obedecer a Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Até quando nós vamos ficar sacrificando? Até quando nós vamos ficar batendo de cara com a parede? Até quando nós vamos ficar sacrificando? Porque nós não podemos continuar sacrificando. Como que eu estou sacrificando? Desobedecendo, não priorizando aquilo que é santo, não priorizando aquilo que é sagrado. E é necessário obter verdadeiramente a prosperidade do Senhor. E eu já caminho para o encerramento. Lá no Salmos 1, versículo de 1 ao 3, vai nos dizer o que é ser uma pessoa bem-aventurada. Eu já citei vários trechos, eu já citei várias formas, várias maneiras, e nós encerramos dessa forma. Salmos 1, do 1 ao 3, vai nos dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Vamos declarar: e tudo quanto fizer prosperará. Por que prosperará? Porque você está sendo bem-aventurado. Aplaude e glorifique o santo nome do Senhor.